Oferecimento: Med Rádios e você, juntos pela vida. Mais uma vez aqui no Conectando, e eu agradeço a você que está conectado conosco aqui na TV Mar ou que está nos assistindo pelo YouTube. Agradeço a Med Rádios, o Complexo Médico Hospitalar, Gruta de Lourdes, tem diagnóstico por imagem, todos os exames por imagem você faz na Med Rádios. Tem também Centro de Tratamento de Câncer com técnicas avançadas e o Hospital Med Rádios completo para cirurgias em geral e internamentos, tá? Estamos juntos com a Agência Paradise para você fazer seu site, landing page, né? Página de captura, como você achar melhor chamar, uma arte de qualidade. E estamos gravando o programa aqui no restaurante Petit Sucré, que fica na Avenida Amélia Rosa, aqui na Jatiuca. Estou recebendo hoje o Dr. Luiz Eduardo Ximenes, ele que é urologista. Nós vamos falar aqui hoje a respeito de um assunto que interessa a homens e a mulheres também, claro, né? Nós vamos falar a respeito de ejaculação precoce e algumas outras coisas desse universo masculino. Tudo bem, doutor? Seja bem-vindo. Bem. Obrigado pelo convite. É sempre muito bom trazer informação de qualidade aqui, é importante, né? As pessoas muitas vezes se impressionam com esses assuntos, mas porque pegam informações de qualquer lugar, né? É isso aí. O importante é a gente ter o discernimento, né, da doença, entender a doença. Porque às vezes o que acontece? Está enfrentando aquela dificuldade, principalmente da ejaculação precoce, que é íntima, né, tem aquele desconforto e acaba virando uma bola de neve que, se não consegue compartilhar com mais ninguém, essa doença vai progredindo a chegar. Às vezes a gente pega pacientes que chegam e não tem, assim, um entendimento, e a gente tem que trabalhar muito para fazer melhorar. E às vezes antes podia ter vindo e a gente conseguir tratar melhor. Então, na verdade, eu quero que primeiro você me fale assim, o que é a ejaculação precoce? Quando que a pessoa identifica isso? Certo. Essa é uma questão muito interessante, porque existem várias definições. Então, depende da sociedade de estudo, elas definem a ejaculação precoce como uma ejaculação que acontece num período menor que 1 minuto até 2 minutos, que esse período incomoda o paciente, ele sente desprazer e isso atrapalha isso na vida dele sexual e no dia a dia. Então, tem esse desconforto. Então, todos os consensos, eles entram dentro desses 3 pilares, né? Então, o paciente que tem essa ejaculação precoce, ele tem que ter dentro desses critérios. Entrando nesses critérios, aí a gente vai aprofundar isso em quantificar. E quando é que isso acontece? Se já acontecia antes, e nunca aconteceu antes, desculpa, e começou a acontecer, ou que desde a primeira experiência sexual isso já vem acontecendo. Então existem pessoas que têm essa ejaculação precoce desde o início da vida sexual? Desde a vida sexual. Então a gente tem essa ejaculação precoce já primária, que a gente chama de primária, que é desde o começo. Então, desde sempre, desde a primeira experiência, existem outras pessoas que adquiriu isso, às vezes porque mudou de parceiro, está enfrentando algum problema, às vezes até mudança de turno de trabalho pode desencadear. Tem aqueles pacientes que têm um episódio ou outro que isso incomoda, e tem os pacientes que têm a ejaculação precoce subjetiva, né? Ele acha que tem. Então, um paciente que tem um período normal de relação sexual, mas ele acha que aquilo é pouco e está ejaculando mais rápido. Mas, na verdade, ele não está doente. É o tempo dele. O tempo, ele acha que aquilo ali está ruim. Às vezes muito influenciado por questões de conversas com outros colegas, ou vendo questão também de pornografia, filmes, né? Que isso também pode mudar a questão de observar a relação. Então, tem todo esse mecanismo, é muito do paciente. Então, a gente individualiza muito o tratamento. Tem que conhecer muito bem. Esse é um tipo de assunto que nem todo mundo gosta de conversar, né, doutor? E muita gente nem gosta de trazer também para a entrevista. Eu gosto porque eu acho que a gente vai ajudar as pessoas
Quanto menos quer falar no assunto, mais é necessário que fale, porque às vezes a própria conversa já traz para o esclarecimento, já traz para a possibilidade da cura, do tratamento, não é? É isso aí. E ir ao médico é muito importante. Tem gente, o homem principalmente, quando a gente fala da doença do universo masculino, a gente fala de alguém que comumente é criado para ser um super-homem. Isso. Para não adoecer. O homem é aquele que não chora, é aquele que não adoece, é aquele que não sente dor, é a fortaleza da casa. Mas ser a fortaleza da casa muitas vezes passa pela aceitação de si mesmo, né? Isso. Então você precisa visitar o médico, não é só a mulher que tem que fazer visitas anuais ou periódicas ao médico, o homem também precisa. E olha só, está um urologista aqui, que é um médico que pode ser muito parceiro do homem, Isso, não é, doutor? Acompanhar, diferente das mulheres, né, que logo no começo da puberdade já começa a frequentar o ginecologista, a cultura do homem procurar o urologista desde a adolescência está começando a aumentar. Então, se isso já vem antes, até um episódio de ejaculação precoce, de disfunção erétil ou outras questões do homem, pode poder ter sido abordada muito tempo antes disso prejudicar também a parte psicológica, né, do paciente. Tem gente que faz uma superutilização da sua genitália e um subcuidado. Não é? Isso é bem comum. Ele acha que aquilo ali está normal, né? E não está. E aí, ou às vezes ele tem vergonha de falar também. Ele está percebendo que algo está dando errado ou que não está do jeito que ele gostaria, mas ele está calado. Eu não posso falar, eu não posso externar isso. E agora, como é que eu vou procurar o médico? Eu vou dar uma prova de que eu não sou forte? Mas, na verdade, você está dando uma prova de que você é uma fortaleza quando você resolve procurar um médico. Quando você aceita que tem um problema e precisa melhorar aquilo ali para você ficar melhor, isso é uma grandeza. Às né? vezes a solução está fácil? É fácil, até uma simples conversa. Que eu falo, é entender a doença. O que acontece? Às vezes, um exemplo muito comum. O paciente ele trabalha de 6 da manhã até 10 horas da noite. Um trabalho estressante. Já chega ansioso. A ejaculação precoce está muito ligada com a ansiedade. Então, você já chega do período de trabalho já cansado. Chega em casa, tem que participar da vida do casal. Vai ter a relação. Ele está cansado, estressado, aquela relação vai ser simplesmente para resolver. Cumprir. E às vezes isso desencadeia uma ejaculação mais rápida. Então a gente sempre está procurando ver esses gatilhos. Então vamos assim, tenta praticar uma atividade física, reduz o período de trabalho. Será que você precisa ficar até 8 horas da noite no trabalho? Ou será que o momento sexual, o ato sexual precisa ser nesse momento de cansaço? Isso. Não pode ser de manhã, quando você acorda, de acordar, se preparar, né? E isso aí, às vezes, a gente tem essa situação. Lógico que existe a parte de doença. Então, os pacientes têm muita sensibilidade e isso acaba tendo ejaculação precoce. E aí, a gente mexe muito na dinâmica da relação. Então, por exemplo, você tem um paciente que tem ejaculação precoce, que ele é hiperestimulado, e você tem uma preliminar muito longa, ele vai chegar no ponto da penetração, quando for ter a relação, já no estímulo lá em cima, já foi. E já foi. Então a gente fala assim, diminui a preliminar, vai para a parte da relação em si, logo, evita, vai mexendo. Isso já é uma parte do tratamento. Já é uma parte do tratamento, essa orientação. Mas trata com medicamento também? Também trata com medicamento. Hoje em dia, a gente trabalha com 2 medicamentos. Um é um anestésico tópico. Deixa eu fazer aqui um recorte. Ele está falando de medicamento. Eu não sei se ele vai falar de nome. Não é para você tomar. Não. A gente precisa ter esse cuidado, porque às vezes a gente faz a entrevista, traz o profissional, a pessoa está lá, nossa, é agora. Tô com a caneta e agora vai sair a receita. Não vai sair a receita. A receita ela é individualizada, apesar dele ter dito de 2 medicamentos. Você precisa entender que olha o que ele falou antes. Os ajustes que podem ser feitos, a conversa na hora do diagnóstico, essa anamnese, essa avaliação. Então, tudo isso compõe. Você não vai agora
se automedicar, porque isso está totalmente errado. E vai dar muito errado, com certeza. Vai fazer um efeito contrário. Pode sim, com certeza. Então vamos falar dos medicamentos. Então tem a medicação que é um anestésico tópico. Você pode usar creme ou gel. Desculpa, gel ou spray. A diferença entre um e outro é que o spray ele tem uma absorção melhor na glande e aí ele não contamina. Porque acontece? Se você tem a relação e usa o creme e já vai para a relação, você pode contaminar um anestésico na mulher e nenhum dos dois sentir nada. Aí então não vai dar certo, vai ser ruim. Se você usa o spray, essa absorção diminui muito. Então o que te aconselho é usar esse anestésico tópico com uma camisinha, que vai ficar tudo bem, vai ter uma relação e isso vai conseguir alongar muito o tempo. Chegar até 4, 5 vezes mais o período que a gente chama de latência sexual, que é o período do começo da relação até o final, até o orgasmo. Na medicação, a medicação que a gente usa é uma medicação bem assim, já comum, que é uma medicação que diminui a ansiedade, muito comum no dia a dia, e essa medicação ela tem como efeito colateral retardar a ejaculação. Então ela até faz parte do meu doutorado, essa parte, quem está estudando isso. Então, o que acontece? A gente viu que isso é comum, ela bloqueia a contração, ele provoca uma contração. Então não tem como diminuir o sêmen ser expelido. Então isso não é uma medicação. Então essa medicação ela segura isso, um efeito colateral, então prolonga a relação. Lógico que como esse remédio é por via oral, pode ter outros sintomas, que é bem comum da medicação, então a gente sempre faz esse acompanhamento. Por isso que não pode se medicar fora do ambiente médico. Tem que ser individualizado mesmo, né? Isso é bem, a gente vai ajustando a dose, começa com a dose baixa e vai para doses mais altas. Existe outra medicação que não tem aqui no Brasil, tem fora, que ela ainda está para ser liberada, né? Que é específica para isso. É a mesma linha de tratamento, mas é outro tipo. Mas em medicamentoso é isso. Olha só, então assim, primeiro que você precisa se acalmar, se você tem ejaculação precoce, existe tratamento para isso, você precisa identificar como um problema, uma patologia e entender que quem vai explicar todos os detalhes para você é o médico. Você não guarda isso para você. Tem gente que tem vergonha, não precisa ter vergonha porque você está passando por um momento. De repente é algo que está só ligado ao emocional. E aí tem gente que vai resolver até indo só na consulta, vai conversar com o médico, vai entender, a mente vai funcionar melhor, você vai ficar mais tranquilo, já vai resolver. Outra coisa, é muito importante também, e aí a gente fala que essa é a situação ideal, e nós sabemos que nem tudo acontece na situação ideal. A situação ideal é aquela da parceria, não é? Isso. Então, é o marido, a mulher, o companheiro, o cônjuge, o companheiro, parceiro sexual, ter essa liberdade da conversa e das escolhas. Eu imagino que isso deve também interferir muito nesse tratamento. Isso, o casal bem alinhado é perfeito para o tratamento. Tem até história engraçada que chega paciente falando assim, e aí, tudo bem? Quer que eu possa ajudar? Ele fala, não, tô bem. E a esposa do lado fala assim, dá um murro nele e fala assim, diga, me fale. Não, aqui tá mais ou menos, então vou falar logo. Eu gosto de consulta com mulher que ela diz, você não vai mentir, você mente e ela fala a verdade. Então isso ela vai falando e ela vai reclamando, que é importante, que ela também faz parte do processo. Isso. Não adianta excluir. Tem que entender o ato sexual como uma coisa que tem um objetivo. Isso. Prazer. E os dois têm que ter o mesmo objetivo, não é? Isso aí. Porque, de repente, o casal trata o ato sexual como uma coisa unilateral. E aí a coisa não vai ser boa para nenhum dos dois, né? Unilateral não vai ser bom nem para aquele que está, ou aquela que está visualizando como uma coisa só. Não é. A gente vai para o intervalo comercial, a conversa está muito interessante, pode ser resolutiva para você aí que está me ouvindo agora. Volto já, estou com o doutor Luiz Eduardo Chimenez aqui, urologista, tem muita coisa para ser falada ainda.